Meus queridos, estamos com vocês neste momento para juntos participarmos da nona lição da Escola Bíblica Digital. É a quarta Igreja Batista de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, chegando até vocês com a Escola Bíblica Digital. E hoje vamos falar sobre um tema de suma importância, como também os demais são, não é? Hoje vamos falar sobre Abel e Caim. Então fica conosco e assim estaremos dando continuidade à nona lição da Escola Bíblica Digital. E nesse domingo maravilhoso, logo mais à noite, nós teremos o culto de louvor a nosso Deus, né? Nós queremos saudar a todos os nossos queridos amigos com a graça do Senhor Jesus, o amor, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. E para isso, pastor, ficar bem, né, assim, bem patente, vamos claro. orar, vamos pedir que o Senhor dê orientação para que da nossa boca saia somente aquilo que foi autorizado por Ele. Vamos falar com Deus neste momento, rogando realmente as bênçãos dele para essa escola bíblica digital. Senhor nosso Deus, te louvamos pela alegria que o Senhor nos concede de participarmos aqui, ó Pai, e fazermos parte dessa escola bíblica digital que está sendo um sucesso, onde a quarta Igreja Batista de Três Lagoas tem investido no ensino. Ensina a tua palavra, Senhor, que são ensinamentos que ficam, ó Deus, para sempre na vida, nos corações, na mente do Espírito daqueles que queiram te conhecer. Então, Senhor, te rogamos neste momento por cada irmão, cada pessoa que esteja participando e ainda vão participar dessa escola bíblica digital. Rogamos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. E chegou domingo novamente. Tá passando rápido, hein, pastor Rinaldo? Na verdade, muito rápido. Quando falamos que passa rápido, é porque estamos tão envolvidos na obra, no dia a dia, né? E de repente achamos que o tempo é pouco. Mas na verdade, estamos a hora que a gente vê já é domingo de novo, né? Então, é domingo de novo, e domingo é dia do quê? De EB Digital. E domingo é um dia diferente dos outros? Para nós é. Por quê? Primeiro foi o dia que o Senhor escolheu para ressuscitar, para voltar à vida, para mostrar para cada um de nós que Ele é a vida. E também é um dia assim super especial para nós, porque é o dia que nós vamos ao templo, revemos os nossos amigos e onde estudamos de uma maneira diferenciada a palavra de Deus. E aqui para nós é um dia especial porque temos a nossa EB Digital. E hoje nós vamos falar sobre Caim e Abel. Nós vamos falar sobre o primeiro assassinato que ocorreu na face da terra. E não é bom falar sobre isso, né? Mas aconteceu e nós vamos relatar. Nós somos aqui os repórteres bíblicos, né? Nós vamos relatar aquilo que aconteceu. É necessário para que essa geração que está aí conheça, né, a história e através do conhecimento da Bíblia passamos a entender o grande amor de Deus, mesmo apesar das tragédias que acontecem, não é? E a primeira aí, podemos dizer, da questão de a próprio irmão matar o irmão não é fácil não, né? Então hoje, pastor, precisamos entender que Deus quer nos falar. Sem dúvida. E os objetivos hoje do nosso estudo, primeiro é aprender a natureza trágica do pecado, estudando os crimes de Caim e Lameque, né? E aí nós vamos trazer com maiores esforços para manter-se tão afastado do pecado quanto possível. Depois nós vamos aprender o motivo pelo qual o sacrifício de Caim não foi aceito e renovar a nossa atitude certa, que a gente aprendendo o que é o certo, nós vamos procurar fazer o que é o certo, né? E aprender a atitude certa de adoração a Deus, copiando o altar de Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Então nós vamos ler, você pode acompanhar, você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler agora o texto de referência, que é a passagem bíblica que nós vamos nos basear, que é Gênesis 4, de 1 a 26. E nós vamos, você preste bastante atenção, que nós vamos começar a relatar a nossa história. Adão tomou a Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim.
E ela disse: Com auxílio do Senhor eu tive um filho homem. E voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão de Caim. E Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado jaz à sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Eu sou, por acaso, responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, a terra está clamando pelo sangue do teu irmão. Agora amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: Não, não será assim, não. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim se juntou com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meusael, e a Meusael a Metusalém, e a Metusalém a Lameque. E Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Novamente, Adão tomou a Eva, sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Por que nós lemos? O texto parece longo, mas para que nós pudéssemos entender algumas coisas. E nós, às vezes, não lemos, né, quando estudamos em casa. Então, é importante que nós façamos essa introdução. E o versículo que nós vamos gravar hoje se encontra em Gênesis 4, verso 7. Vamos gravar? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Falando do pecado, o pecado quer nos conquistar, mas nós devemos dominar o pecado. Vamos falar de novo, pastor? Vamos. Esse versículo? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 7. Então, esse é o nosso versículo para a gente poder. Eu vou até colocar aqui para que vocês visualizem, para que vocês gravem, né? E vocês possam também poder decorar esse versículo. Vamos? E vamos lá, pastor Rinaldo, falar sobre
Até agora nós falamos sobre o pecado, sobre a maldição que sobreveio a todos por intermédio do pecado. Então veio o pecado, a transgressão, a queda, aí o homem teve a necessidade de trabalhar a- pelo suor do seu trabalho para conquistar a alimentação, e a terra só lhe dava espinhos, abrolhos, e aí vieram os filhos, e aí veio a desgraça da morte na raça humana. E daí nós vamos puxar, né, a nossa lição de hoje. Então, aqui nós contemplamos na palavra aqui algo interessante. Adão e Eva, eles ensinaram para seus filhos, sem dúvida, o que tinha ocorrido com eles, não é? Na sua trajetória ali, no Jardim do Éden. E sabemos, a gente temos uma ideia que isso era real, porque surgiu no coração de Abel e de Caim oferecer culto a Deus, né? Oferecer sacrifício a Deus. E diz o texto que Abel escolheu, não é? As primeiras crias, os seus ovelhinhas, para sacrificar ao Senhor. E diz o texto que foi agradável, no capítulo 4 mostra isso, foi agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor aceitou o sacrifício de Abel. E quanto ao Caim, analisamos, percebemos logo no versículo 7, acabamos de ler aqui, e no versículo 5 também, diz que não foi aceito a oferta de Caim, a maneira de Caim cultuar a Deus, porque ele ofereceu o que ele tinha, mas de qualquer maneira, não da maneira que deveria, de um coração quebrantado, de uma busca sincera. Ele escolheu de qualquer maneira aquilo que tinha e ofereceu a Deus. E com isso houve um ciúme, não é? Dele para com seu irmão Abel, porque o sacrifício de Abel foi aceito e o dele não. E assim houve a primeira tragédia, que foi Caim matar Abel. E interessante, nós vamos só fazer uma chavezinha aí para dizer assim, por que o sacrifício? Sacrifício é uma forma de estar agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez. Então, tanto Abel quanto Caim tiveram essa intenção de agradecer. Então, até mesmo o agradecimento que nós fazemos a Deus, ele é um agradecimento especial, não é de uma forma qualquer, de um jeito qualquer. O que vai me chamar a atenção aqui, Ivone, e vocês estão nos ouvindo, participando, é que eles aprenderam com os pais deles. Sim. E hoje também não foi uma coisa que veio da cabeça, agora nós vamos pegar e vamos oferecer sacrifício. Não, porque eu creio que Adão e Eva, eles contaram a história, não é? Talvez até mesmo o tipo de vida que eles tinham antes no jardim e as consequências que estavam ali, de necessitar trabalhar para ganhar do suor do seu rosto e ter aquela vida de labutar, não é? E eles partiram do coração deles esse desejo de cultuar a Deus. E hoje os pais também têm o dever de passar essa importância para os seus filhos. Agora, fazendo um paralelo aqui, do culto que Abel ofereceu a Deus e o culto que Caim ofereceu a Deus, há uma grande diferença. Diz o texto, capítulo 4, diz claramente que Abel ele fez de um coração quebrantado, um coração contrito, com sinceridade, não é? E gratidão a Deus por tudo que ele tinha ali. E Caim, ele fez porque talvez fosse a tradição, né, irmão? Assim, por tradição, por obrigação, porque era costume ali do pai e a mãe fazer os seus rituais, vamos dizer assim, cristãos, né? Rituais, assim, a maneira de falar, não é? Mas ele fez de qualquer maneira. Aqui há um grande questionamento. Como que eu, como você, como que nós estamos
cultuando a esse Deus tremendo, esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória, e nos fez para adoração, para cultuá-lo, para vivermos com ele. Então, Caim foi o primeiro homicida. Embora a raça humana tenha sido planejada para ser perfeita, nasceram sobre o pecado de seus pais. Caim e Abel nasceram cobertos pelo sangue do pecado original, conforme Romanos 5, 12 e 14, que nós estamos colocando aqui na tela, para que você possa ler junto conosco. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha que coisa interessante, que nós vamos caminhando, porque isso aí nós vamos ver lá para frente da punição de Caim, né? Que não tinha uma lei, então como foi amenizado essa punição para Caim? Eu achei muito interessante esse versículo. Então, certamente o primeiro casal, como o pastor disse, passou a história para os seus filhos. Eles viveram no jardim, mas eles com certeza falaram para os seus filhos que havia esperança da redenção por intermédio de um descendente de Eva, que traria de volta não só a esperança, mas a redenção e o perdão dos pecados, conforme olha Gênesis 3,15. Que é a promessa que da semente da mulher ia nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E interessante aqui, não atrapalhando você, mas só para questionar aqui um pouco, né? Quando Caim matou Abel, não é? E logo ele fugiu, né? Fugiu. Então, talvez, não sei, aqui pode haver uma interrogação do próprio inimigo. Olha, cadê? Cadê a semente da mulher? Cadê aquele que já esperando para aquela época, né? É verdade. Mas Deus é tremendo. Deus, o texto é bem claro aqui. No capítulo 5 mostra que Caim foi para uma cidade distante, ali formou a sua família. Como o próprio Adão teve mais um filho, e o texto continua falando, teve filhos e filhas que vamos ver no estudo. Mas aqui queremos narrar a história do primeiro homicida e também do primeiro mártir da fé redentora. E essa fé que é a fé verdadeira, que expressa em Gênesis 4:4, que foi com coração sincero que chegou perante Deus com o seu sacrifício, mesmo que lhe custou a vida, não é? Por motivo do ciúme do irmão, mas ele ofereceu o melhor para Deus. E assim precisamos também oferecer o nosso melhor para Deus, não importa quais as consequências que nos esperam. Sem dúvida, se eu faço bem, eu vou colher o bem. Mas ali no início da história, infelizmente, Abel foi cessado a sua vida por motivo do ciúme, mas ele ofereceu o melhor a Deus. Por isso falamos com toda segurança, foi o primeiro mártir. Mártir, né? Foi o primeiro mártir da fé no Deus único, né? Isso. Caim e Abel, uma coisa que eu quero frisar bem aqui, pastor, que você comentou, eles com certeza viram por diversas vezes Adão oferecer sacrifício no altar, né? Que foram erguidos por eles mesmos. Provavelmente Adão falou, né? Caim, Abel, façam o altar, aqui, tal, coloquem as pedras, levantem. Eu fico imaginando, eu fico viajando lá, né? E foi o primeiro sacrifício, na realidade, quem fez foi Deus. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si roupas de folhas. Ou fizeram roupas perecíveis, que estragavam com o tempo, molhavam. Então, Deus, quando aconteceu essa questão de expulsar o ser humano ali do paraíso, Deus fez o primeiro sacrifício, e com a pele desses animais que ele sacrificou, ele vestiu Adão e Eva, mostrando que a próxima, né, não seriam mais
roupas corruptíveis, nós não teríamos mais vestimentos mais incorruptíveis, quer dizer, que não se acaba, né? Que não se destrói facilmente. Então, Caim e Abel, um dia, eles quiseram fazer os seus próprios altares. Caim já tinha a sua plantação, Abel tinha a Criação, sua né? criação de ovelhas, e eles tocou no coração deles fazer o seu próprio altar de agradecimento. Então Abel ofereceu o melhor dos seus cordeiros e Caim o fruto da terra. E Deus abençoa a oferta de Abel, mas reprova a oferta de Caim. E aí, pastor, vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou aqui ver o nosso computador que não está Então, carregando. quando diz o texto que Deus aprova a oferta de Abel, porque, como foi falado aqui no capítulo 4, verso 4, mostra claramente esse coração quebrantado, né? Esse coração contrito, esse coração ciente que aquele que estava dando condições para ele oferecer essas ovelhas, sacrifício, era o Deus que era digno de toda a honra, glória, todo louvor. E, sem dúvida, Abel, ele via isso da vida dos pais. Porque eu creio, sem dúvida, que Abel, mesmo pequeno, como Caim, tanto também o Caim, eles ouviam a história ao ponto de brotar no coração de cada um esse desejo de oferecer a Deus o sacrifício, que era a maneira de cultuar a Deus, uma maneira de dedicar a Deus como gratidão de tudo aquilo que eles tinham, que ele tinha proporcionado a cada um deles. E interessante que a Bíblia diz que sempre existiram duas linhas de pessoas, né? Os crentes, aqueles que acreditavam em Deus, e aqueles que eram descrentes. Não estou dizendo que Caim era um descrente, mas Caim, ele ofereceu culto a Deus como qualquer pessoa oferece seus rituais nas suas religiões, sem aquele compromisso de crer que é o Deus que atua, o Deus que age, o Deus que está atento ao nosso clamor, que está sempre com a sua mão estendida para nos socorrer, aquele que ouve o nosso clamor, como apenas um ritual religioso, que foi esse o significado do sacrifício oferecido de Caim para com Deus. E o texto diz que o sacrifício de Abel foi aceito, onde veio ali o fogo e foi o tragou, né? E Caim ficou aguardando a manifestação de Deus e Deus não se manifestou. E diz que o seu semblante cai e ele passa brotado dele o ciúme do seu irmão e chega a assassinar seu irmão. Quando olhamos para a história hoje, a história que eu falo é a humanidade. É assim que se encontra a humanidade. Duas linhas de, vamos dizer, pessoas, aqueles que acreditam e oferecem a Deus os seus sacrifícios no sentido de quebrantamento, culto a Deus, de um coração quebrantado, como também aqueles que oferecem a Deus seus rituais religiosos com algumas finalidades ou com algumas intenções ao ponto de não serem aceitos por Deus. Então, pastor, vê por que não está acendendo a nossa luzinha ali? Nós vamos ver alguns versículos. Deus abençoou a oferta de Abel, mas ele reprovou a oferta de Caim. Então, nós vamos ver o versículo lá, vamos lá para Levítico 9, 24. O que acontecia quando se colocavam fazia esse altar?
Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Então, mostrando o que acontecia quando Deus aceitava a oferta, quando Deus aceitava esse sacrifício. E nós vemos lá em 1 Reis também, capítulo 18, verso 38, que diz: Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente as águas da valeta. Então o Senhor aceitou a oferta, então o Senhor mandou fogo do céu. Em Juízes 6, 21 também nós vemos: E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então, por que nós lemos que veio fogo, caiu fogo do céu sobre o altar de Abel? Era a manifestação de Da Deus maneira de Deus dizendo, dizer: estou aceitando, aceitando o seu estou sacrifício. aceitando seu O seu sacrifício. culto foi verdadeiro. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não haverá o quê? Remissão de Remissão de pecados. pecados. Já era uma coisa, já levando lá para o Novo Testamento, É verdade. é um prenúncio da morte de Cristo. Do que ia acontecer com Cristo. Exatamente. É Tem verdade. até um versículo bem bonito que eu vou colocar para vocês também visualizarem, né? Para poder ver essa questão. Então, eu imagino que depois que caiu fogo sobre o sacrifício de Abel, eu creio que Caim ficou esperando Mas também. sem dúvida, ele ficou Ficou ali na aguardando, e espera, ele nesse ficou ali, aguardar nada aconteceu, né? então começou a gerar dentro dele o Aí, quê? por que Sem caiu? dúvida. Por que caiu fogo É no altar de verdade. Abel e não caiu fogo em cima do meu altar? E gerou no coração de Caim um grande ciúme. De fato, Deus se agradou do altar e do sacrifício de Abel. Abel sacrificou segundo o quê? Aprendera de seu pai. E Deus aceitou a oferta de fé de Abel e fez fogo cair sobre o altar como prova de sua aceitação. Olha que bacana. Verdade. Mas só que, por que Deus não mandou fogo sobre o altar de Caim? Porque Deus não aceitou sua oferta, pois seu coração não andava em conformidade com o coração Como o próprio de Jesus, Deus. o próprio Jesus falou, né, em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará o quê? No reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E você lê lá em Gênesis 4, versículo 5, diz claramente que a oferta de Caim não agradou a Deus. Deus sabe dos nossos atos de cultos, de adoração e de relacionamento com Ele. Por isso que Samuel chegou a dizer, né? Deus não vê conforme vê o homem vê o que está o exterior. Exterior, fora. Mas Deus vê tanto exterior como interior. Então Deus viu o que se passava no coração de Abel quando ofereceu o seu sacrifício e foi aceito por ele. E Deus também viu quando foi feito o sacrifício de Caim e viu que estava dentro dele quais eram as intenções dele. Por isso, meu amigo, meu irmão, Deus está vendo nossos atos, as nossas atitudes, e assim seremos abençoados conforme aquilo que está dentro do nosso coração. Só que na questão de Caim, ele deixou reinar o erro ao ponto de tirar a vida de seu próprio irmão. Nós vemos lá em Provérbios 15, verso 8, que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada o coração do Senhor. Então, por aí, né, a gente não pega o livro de Gênesis, está escrito lá, porque Deus, mas nós vamos fazendo os paralelos com os versículos. E também, Vone, né? lá em Salmo 51, 17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus.
não desprezarás. Não é verdade? Então, Deus quer ver a atitude do nosso coração. Por isso, trago novamente a mesma palavra. Deus viu o que estava no coração de Abel, como também Deus viu o que estava no coração de Caim. Como também Deus vê o que se encontra em nosso coração, nos nossos corações. Pastor, aí a gente começa a analisar os atos de Caim, vamos mais para frente, ele matou o seu irmão, tirou a vida do seu irmão. Quando Deus procura por ele, Caim, onde é que está Abel? Ele, com aquela forma arrogante, né? Eu sou lá, por acaso, guardador do meu irmão, cuidador, sou babá, por acaso. Eu, por acaso, sou babá de Abel? Eu não sei, né? Quer dizer, mentiu. É verdade. Ele escondeu o corpo de Abel, ele mentiu. E ele ainda mentiu logo para quem? Para Deus, né? É verdade. Como diz aquela coisa, coitado, né? É porque a pessoa que está errada, ela não tem consideração nem com ela própria, não é? Quanto mais por aquele que conhece todas as coisas, não é? E ele mata o irmão, e ele foge da presença do Senhor, e o Senhor o expulsa daquele lugar ali, daquele convívio. E engraçado que ele parece que num momento de lucidez, ele diz, e agora? Agora todo mundo que me encontrar vai me matar. É. E aí o Senhor teve misericórdia, porque lembra quando nós lemos lá no começo, que quando não há lei, a graça ameniza o pecado, né? Quando não há lei, não existia uma lei, não matarás, ainda não existia lei. É verdade. Então o Senhor colocou um sinal em Caim, e nós não vamos aqui discutir, tem livros e livros sobre essas histórias dos sinais, qual seria o sinal que Deus colocou. Mas Deus colocou um sinal em Caim que as pessoas que encontrassem Caim não o matavam. E interessante isso, né? Deus tornou a graça do Senhor, ainda veio sobre a vida de Caim, para que ele não fosse exterminado logo da terra. Alguns historiadores chegam a dizer que eram as mãos sujas, né? Essas mãos sujas é a sua própria consciência do que ele fez contra o seu irmão. Ele nunca, lógico, ele nunca mais se esqueceu, ele, né? Então, quer dizer, ele sempre estaria carregando esse peso na sua consciência, né? Pelos atos do que ele fez. Lógico, apenas são pesquisas, não é? Mas o que nos resta aqui é entender qual tipo de sacrifício Deus espera de nós. Ele espera de nós um sacrifício de um coração quebrantado, uma vida no altar dele, como o próprio Abel apresentou, não é? E lá interessante que em Romanos 12, 1, se faz essa pergunta: sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. E Paulo completa a ideia quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é uma atitude perante Deus, que ele mesmo fala lá em Coríntios, que comeis, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Eu creio que essa marca realmente era o peso na consciência de Caim, não é? Muitos falam, por mais que ele fizesse, o sinal no rosto, por mais que ele fizesse pele, alguma coisa, ia trazer sua memória do erro que ele fez, praticou. Eu ainda creio, você crê essa tua teoria? Não, é apenas eu ainda creio que era um sinal assim visual, porque as pessoas que viam Caim não matavam. Diz que era as mãos, não diz que eram as mãos sujas de sangue, como fosse uma nota que não limpava, mas apenas são conceitos, né? Outros falam da cor da pele, outros falam que era uma mancha no rosto, que logo que visualizavam a presença de Caim, eles fugiam da presença de Caim, porque era a promessa do Senhor que não era para ser morto por conta disso. Então, nós temos ali em Salmo 51, 19 também, um versículo interessante que diz: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pastor, uma coisa que nós estávamos conversando com o pastor Timóteo, que a gente deve sempre trazer à memória, que muitos falam assim: Deus não se agradou da oferta de Caim porque não tinha sangue. Esse era um princípio,
de intencionalidade de remeter aquele sacrifício ao ato sacrificial do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E eles procuravam oferecer ofertas, os manjares, as ofertas, ofertas de sangue, ofertas de animais. Já já jogando lá na frente o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas lembrando que foram feitos depois, eram sacrifícios feitos por ocasião da colheita, era um sacrifício É verdade. de colheitas, de plantas. As Então, premissas, o que nós não podemos esquecer aqui, que o que não agradou realmente a Deus foi a intenção do coração de Caim. Eu fico realmente encantado com diz lá no Salmo 51, Salmo 51, 17. Olha bem, diz aqui: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, o que Deus quer de nós? O sacrifício maior não é a minha atitude material, mas a minha atitude espiritual, meu quebrantamento interior, minha vida é totalmente quebrantada e deixar o Espírito de Deus nos levar à consciência de nos esvaziar, né? Para que Ele próprio, Deus, nos encha da sua graça, misericórdia e possamos ter a atitude que venha agradar ao Senhor. Então, esse é o sacrifício que Deus quer hoje. Não quer mais penitência, né? Como algumas religiões fazem, mas é um coração quebrantado, que foi o que Abel ofereceu realmente a Deus, e era o que Deus esperava de Caim. Então, antes de nós vermos o que Caim e Abel sacrificaram em seus altares, nós devemos examinar os corações desses construtores de altar, os corações, nossos corações, né? E ver se os nossos corações estão em sintonia com a vontade de Deus. Isso mesmo. Ou estão em sintonia com a nossa própria vontade. Verdade. São nossas ações feitas segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do homem? Através das minhas obras retas ou do sangue de Jesus. Então, eu descrendo em Jesus ou crendo nele como Salvador, como é que eu tenho oferecido? Como um crente e como um descrente. Então, nós precisamos averiguar cuidadosamente a atitude e a fé do nosso coração. Porque hoje mesmo o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas e dependendo da atitude do nosso coração e da nossa fé em Deus, Ele vai aceitar ou não o nosso sacrifício de louvor. E o versículo 7, olha que coisa interessante aqui. 7. Se procederes bem, não é certo que Serás aceito? serás aceito? É o versículo que nós colocamos Não é ali para verdade? decorar, né? Eu vou até Então, colocá-lo de novo. lê, e põe e lê novamente. Coisa interessante. O 7. Eu vou colocar aqui de novo o... Que mostra aqui a questão Aqui, ó. dessa Aqui, atitude, agir conforme a própria vontade do Pai, não é? Leia. Então, aqui diz o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o que está lhe dominando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é fazer a vontade do Pai ou o pecado que realmente está aí, não é? Está aí a porta. Quando fala porta, eu posso até dizer não no abrir da porta, mas ao acordar, eu ligar a televisão, já está lá dentro. Está entendendo? Então, meu amigo, minha amiga, o que Deus quer de você, que tenha a atitude de Abel, mesmo que venha suportar o que Abel suportou. Mas ele foi considerado como o primeiro mártir da fé, não é? Que Deus abençoe a todos vocês. Então, queridos, essa foi a lição de número 9. E a lição de número 10, eu vou até colocar aqui também o tema da lição de número 10, que é aqui, próxima lição. Já estamos dentro da unidade 2, os 3 filhos de Noé.
Não percam, é uma lição maravilhosa, falar sobre Sem, Cão e Jafé. Não percam essa lição. E o nosso convite fica todos os domingos, a partir das 9 horas. Essa aula já estará disponível para você no YouTube, hashtag 4BatistaTL, e você pode acessar também no Facebook. E ore para que nós logo estejamos também no Instagram, tá? Então, nós agradecemos a sua presença, agradecemos você estar conosco. E se você ficar conosco durante um ano, você vai ter a oportunidade de ter um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse. E no final do ano ainda ganhar um certificado de 60 horas aulas de aproveitamento. Boa noite, meus queridos, isto é, bom dia, não é? Bom dia. Bom dia! Domingo. Escola Bíblica Digital, a partir das 9 horas já se encontra aí no YouTube, para que vocês possam acompanhar e assim ser uma bênção maior e passar para aqueles que nos cercam. Que a graça, a misericórdia e o amor de Cristo Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Até lá, pessoal. Amém.